Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos estar falando sobre verbos de elocução. Então, nós vimos aí que o verbo de elocução é aquele verbo que indica que o personagem vai falar, né? Então, para indicar qual personagem fala, o narrador usa o verbo de elocução. Então a gente viu aí, ó, nesse exemplo que eu coloquei aí, o sistema do cambista é perfeito, disse Edmundo. Então esse verbo dizer aí, ele trouxe pra gente a ideia de que ia entrar a fala do personagem, né? Então foi usado aí para identificar a fala do personagem. Aí depois, eu disse para vocês aí, no decorrer, eu disse para vocês que as posições do verbo de elocução, certo? Que ele pode vir antes da fala do personagem ou ele pode vir depois, né? Eu citei dois exemplos. Pituca disse, depois disse Pituca. Então, antes do personagem e depois do personagem. Nós anotamos aí dois fragmentos do texto aí, ó, no texto A. A gente viu onde ele usa o verbo falar para indicar a fala dos personagens, certo? E no texto B, sem usar o verbo falar ou dizer, ele introduz direto a fala do personagem. Então, o que acontece, gente? Ao discorrermos sobre qualquer assunto, quando formos redigir um texto, para evitar repetições, né? A gente vai evitar usar esses termos, né? Esses verbos de elocuções, certo? Então, dizer, falar, responder, a gente vai evitar isso. Olha só, num texto eu preciso, onde está ocorrendo um diálogo, eu preciso colocar, Ananda disse, Isabela respondeu, Camille perguntou, Rayane questionou, né? São coisas que não precisam. Assim, ó, gente, quem quiser fazer uma nuvenzinha aí, eu fiz uma anotação aqui, ó. Os principais verbos de elocução, aqueles que a gente mais usa, é o dizer, perguntar, responder, exclamar, pedir, ordenar e negar. Esses são os verbos de elocução mais usados nas redações de texto, certo? Então não há muito o que se dizer sobre o verbo de elocução. O importante para a gente, o interessante para a gente é saber que o verbo de elocução, ele pode ser usado antes da fala do personagem ou depois da fala do personagem. E aí, eu pedi para vocês estar redigindo um texto, né? Eu deixei o tema livre, à vontade, vocês vão poder falar sobre o que quiser, usando verbos de elocuções, e você vai ser o narrador observador. Você não vai entrar nesse texto. Certo? Eu vou contar uma história como se eu tivesse visto, mas eu não participei dela. Isso, você vai apenas narrar. Você vai ser narrador observador. Certo? Então, a gente vou dar aí uns 10 minutinhos, tá? Pra gente estar redigindo o texto. E não se esqueça, gente, um detalhe muito importante. Não se esqueça, ao redigir um texto, a gente procura
como que eu falo, conter o máximo possível a opinião da gente num texto narrativo. A gente vai omitir e vai defender, vai discutir, vai impor a nossa opinião num texto argumentativo, certo? Um monte de texto narrativo, inclusive, por exemplo, assim, em filmes, tem muito da opinião do narrador. Tem, não que não possa ter, mas a gente tem que evitar ao máximo, porque nós estamos narrando, é um texto narrativo. Olha só, nenhum texto é 100% narrativo, 100% dissertativo, 100% argumentativo, né? Eles são mesclados, certo? Então, há ocasião que não tem como a gente omitir a nossa opinião, mas quando a gente está narrando, o máximo que nós pudermos evitar de estar impondo a nossa opinião é melhor, porque nós vamos impor a nossa opinião, nós vamos defender nosso ponto de vista lá no texto dissertativo e no texto argumentativo, certo? No texto narrativo, o narrador personagem, ele se preocupa mais em narrar os fatos, certo? Há narrações fiéis que nem admite a intromissão do narrador, né? Mas há narrações onde o narrador também pode opinar. E nesse caso nosso, desse texto de agora, eu gostaria que vocês evitassem o máximo, tá? De expor a opinião do narrador observador. Olha só, mínimo de linha, não tem. Máximo de linha, não tem. Vou deixar livre para vocês narrarem à vontade, tá? Então, só vai ter um tempo determinado. Vou dar 10 minutos para estar fazendo a atividade, ok?